Olá, tudo bem com você? Nos últimos dias, uma polêmica tomou conta aí das mídias, das redes sociais, por conta de um sermão proferido por um pastor que argumentou no sentido de que Deus odeia o orgulho. De fato, muitas pessoas passaram a defender, atacar, criticar as falas desse pastor e, como acontece frequentemente, outras tantas pessoas passaram a se apresentar quase como autoridades em teologia, falando que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não é, Deus é. A grande questão é como podemos falar coisas a respeito de Deus, com base em que podemos definir o caráter de Deus, como podemos apresentar fatos a respeito do Criador, se não for por meio daquilo que ele revelou a respeito de si mesmo. É interessante como pessoas que muitas vezes sequer estudam a Bíblia, não se aprofundam na teologia, dizem que Deus é assim, Deus não faz isso, Deus faz isso. Repito e pergunto de novo, com base em que essas pessoas fazem afirmações tão categóricas a respeito de Deus? Nós sabemos que Deus se revela de muitas formas. De modo muito especial, ele se revela por meio daquilo que chamamos de revelação natural. A natureza, o universo que nos rodeia, a realidade que nos rodeia. Nós encontramos argumentos muito interessantes e convincentes a respeito da existência de Deus quando analisamos, por exemplo, as constantes finamente ajustadas, as leis da física finamente ajustadas e que permitem que a realidade exista. Quando nós observamos o movimento dos planetas, das galáxias, o ajuste fino do universo, tudo isso com certeza aponta para a existência de um designer, de um criador. Quando nós estudamos também o código genético, a maravilha de uma célula, as organelas que funcionam tão bem, tão apropriadas para manter a vida, quando estudamos a existência da informação genética e entendemos que informação não surge do nada, ela depende de uma fonte informante. Resumindo, quando nos olhamos no espelho, nós podemos ter sim um vislumbre do Criador. Porque nós, a vida, a Terra, o universo, somos com certeza as digitais do Criador. Mas tem um detalhe, ao estudarmos a revelação natural, a natureza, o universo, nós podemos concluir que há um Deus. Mas como é esse Deus? Como é o caráter desse Deus? Deus é todo-poderoso, Deus é infinito, Deus é onipotente, mas será que Deus é bondoso? Será que Deus é amor? Será que Deus é perdoador? Aí vem a revelação especial, que é a palavra de Deus. E nós entendemos que na Bíblia, Deus se revela de modo muito particular, especial, detalhado. É na Bíblia que nós encontramos passagens que falam que Deus é amor. É na Bíblia que encontramos passagens que mostram Deus na pessoa de Jesus, Jesus que é a suprema revelação da divindade, é Jesus sobre quem os evangelistas falam, sobre quem a Bíblia toda fala, porque ele é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse para os fariseus, vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, mas não querem vir a mim que sou a vida eterna. São elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, a Bíblia testifica de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a Bíblia é a verdade, porque ela fala daquele que é a verdade. Por isso que Jesus, que é a verdade, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, na Bíblia encontramos a revelação especial de Deus. Se você tiver dúvidas sobre o fato de que Deus perdoa pecadores, olhe para Jesus. Quantas vezes vemos Jesus perdoando pecadores, restaurando vidas, perdoando um publicano corrupto como Zaqueu, perdoando uma mulher surpreendida em adultério, restaurando a vida de uma samaritana desprezada pelos judeus e também pelo seu povo, por ter uma vida complicada, um passado obscuro. Nós vemos Jesus tratando com carinho as crianças, Jesus tratando com igualdade gentios e judeus. Esse é o nosso Deus. Portanto, eu posso sim falar coisas sobre Deus desde que eu esteja fundamentado na revelação que esse Deus fez de si mesmo, em sua autorrevelação. A revelação natural,
que mostra a sua soberania, o seu poder, a sua onipotência, e a revelação especial, a vida de Jesus, que mostram o seu amor, a sua bondade, a sua paciência, o seu desejo de restaurar pecadores, embora não deixe de apontar seus pecados também. Voltando então à mulher surpreendida em adultério, você lembra o que aconteceu naquela situação? Os líderes judeus haviam armado uma armadilha para Jesus, e sabemos que é uma armadilha porque ali estava a mulher adúltera, mas cadê o homem que havia adulterado com ela? Ninguém adultera sozinho. Então, de fato, foi uma armadilha e pegaram aquela mulher para que ela fosse essa armadilha para Jesus. Se ele a perdoasse de forma irrestrita, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele permitisse que ela fosse apedrejada, estaria demonstrando sua intolerância, mas Jesus, ele não pode ser surpreendido pelos homens. Jesus, ele começa a escrever na areia os pecados daquelas pessoas que estavam ali com pedras nas mãos. Eles começam então a deixar a cena porque se viram condenados, e aí a mulher percebe que não havia mais aquelas pessoas ali em volta para apedrejá-la, e Jesus diz: eu também não te condeno. Mas a frase não para aí. Ele diz mais: vá e não peques mais. Vá e saia dessa vida de adultério. Veja que Jesus, ele perdoa a pecadora, embora destaque a malignidade do pecado que destrói o pecador. Jesus, portanto, Deus, portanto, sim, ama o pecador, mas odeia o pecado. E por que Deus odeia o pecado? Muitas pessoas, voltando aí a essa polêmica nas redes sociais, passaram a dizer que Deus não pode odiar qualquer coisa que seja, Deus é amor, portanto não odeia. Será que o amor e o ódio estão em oposição assim? Será que quem ama não pode odiar? Lembre-se também de um detalhe. A Bíblia tenta antropomorfiza Deus muitas vezes. A Bíblia procura comparar os sentimentos e reações de Deus com os sentimentos e reações humanos, para que nós possamos ter um pequeno vislumbre daquilo que para nós, na verdade, é incompreensível. Quando a Bíblia diz, por exemplo, Deus se arrependeu, será que o arrependimento de Deus é o mesmo arrependimento dos seres humanos? Nós nos arrependemos porque cometemos erros. Erramos e queremos voltar atrás, então isso é arrependimento humano, mas Deus não pode errar. Portanto, o arrependimento de Deus seria mais bem compreendido como tristeza. Deus ficou triste porque as pessoas não corresponderam àquilo que ele desejava que elas fizessem, por exemplo. Deus se arrepende de ter feito o ser humano, então ele traz o dilúvio sobre a terra. Deus se entristece. Deus muda de planos. Não é o arrependimento como do ser humano. Deus é amor. Será que o amor de Deus é igual ao amor humano? Tudo que é humano é contaminado pelo pecado. Neste mundo de pecado, nós já nascemos em pecado, como diz Davi, como dizem tantos outros textos bíblicos. Não há um justo sequer. Nós temos uma natureza inerentemente má, que tende para as coisas más, por isso precisamos desesperadamente de Deus, do Espírito Santo agindo em nós. Portanto, o nosso amor é maculado. O nosso amor nem sempre é desinteressado. O nosso amor é humano. Mas o amor de Deus é divino, o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus não é maculado por qualquer coisa que seja. Portanto, Deus é amor, Deus ele é a essência do amor, e isso para nós também é incompreensível. O amor de Deus é incompreensível. Deus ficou irado. Será que a ira de Deus é igual à ira dos homens? Com certeza não. A ira de Deus é divina. A ira de Deus não está maculada também, como seu amor, não está maculada pelo pecado. A ira de Deus é justa, mas Deus sim se ira. Eu vou ler alguns textos aqui na Bíblia, porque, repito, a Bíblia é o livro que deve nos mostrar quem é Deus. A Bíblia é a suprema revelação de Deus. Portanto, se eu quero falar coisas sobre Deus, se eu quero saber coisas sobre Deus, eu devo buscar na revelação de Deus essas informações. Aqui em Malaquias capítulo 2, verso 16, está escrito o seguinte: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus odeia o divórcio. Você prestou atenção? Mas aqui não diz Deus odeia os divorciados. Deus odeia aquilo que fere o ser humano. Deus odeia o pecado. Como pastor, já tive a
infelicidade de acompanhar casamentos que acabaram sendo desfeitos. Infelizmente, já aconselhei pessoas que passaram por um divórcio, por traição, por adultério. E aqueles de nós que vivenciam essas experiências de outras pessoas e tentam ajudá-las, sabem como um adultério, como uma traição, como uma separação e um divórcio podem ser e são devastadores. São devastadores para os envolvidos diretamente, o homem e a mulher, são devastadores para os filhos, para a família e frequentemente deixam marcas por toda uma vida. Como Deus não odiaria algo como um divórcio? Como Deus ficaria indiferente a situações como essas que trazem tanto sofrimento ao ser humano? Deus diz aqui, não sejam infiéis, não sejam infiéis. Portanto, Deus odeia a infidelidade, porque a infidelidade traz sofrimento, traz feridas e deixa cicatrizes. Como Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de justiça, ficaria indiferente a alguma coisa como a infidelidade e o divórcio, que tanto machucam. Outras coisas que Deus odeia, só para citar mais alguns exemplos aqui, nós encontramos em Provérbios. Se você tem sua Bíblia aí e quiser conferir nela, Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Aqui tem uma lista de coisas que Deus odeia. Veja só. 6 coisas o Senhor Deus odeia. E uma 7ª, a sua alma detesta. Olha só. 6 coisas que ele odeia e mais uma que ele detesta. Vamos ver quais são? Vamos ver se aparece alguém aqui, alguma pessoa. Olhos cheios de orgulho. Sim, Deus odeia o orgulho, porque o orgulho faz com que a pessoa se separe de Deus. O orgulho cria autossuficiência. O orgulho não é bom. O orgulho pecaminoso, né? Então Deus odeia olhos cheios de orgulho. Deus odeia a língua mentirosa. Olha aí, Deus odeia a mentira, porque Deus é o Deus da verdade. A verdade liberta. Deus odeia a mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Violência, essas mortandades, pessoas que são mortas de forma injusta, inocentes que são mortos. Como um Deus de amor, um Deus de justiça, poderia não odiar algo como a morte de um inocente? Como um Deus de justiça e amor poderia não odiar algo como a corrupção que tira da mesa de pessoas humildes o alimento, que faz com que pessoas sofram desnecessariamente? Como Deus poderia não odiar essas coisas? Um ódio divino, um ódio não maculado pelo pecado, não meramente vingativo, a ira de Deus. Deus também odeia o coração que faz planos perversos. Deus odeia a perversidade, a maldade, pés que apressam-se a fazer o mal. Deus odeia a maldade, os atos maldosos daqueles que praticam a maldade. Deus também odeia a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Você percebeu aqui a lista? Deus odeia coisas que trazem sofrimento às pessoas. Eu não acreditaria que Deus é amor se eu cresce num Deus que tolera o pecado. Num Deus que deixa, tá tudo bem, podem mentir, podem caluniar, podem promover a discórdia, podem derramar sangue inocente, tá tudo certo, faz parte da minha criação, isso aí é normal. Isso é um pensamento naturalista, evolucionista até. Seleção natural, sobrevivência dos mais espertos, mais fortes, mais aptos. Isso não é plano de Deus. No mundo de Deus, o pecado é digno de ódio, porque ele faz com que as pessoas sofram. E a definição básica de pecado na Bíblia é transgressão da lei. Portanto, Deus odeia tudo aquilo que vai contra os seus princípios, a sua lei, seus mandamentos. A Bíblia tem vários textos, inclusive lá nos Salmos, que nós vemos assim: ó, como eu amo a tua lei, nela medito de dia e de noite, ela é fonte de delícias, de prazer, de alegria. Seguir as orientações de Deus em sua palavra, a lei, é sinônimo de vida plena, de alegria, de paz no coração e de preparo para a vida eterna. Ir contra esses princípios significa sofrer, mais cedo ou mais tarde.
Portanto, pecado é transgressão da lei, pecado é fazer aquilo que Deus desaprova, pecado é ir contra a vontade soberana e boa de Deus. Pecado é rebeldia. E Deus não pode aceitar esse tipo de coisa. Deus odeia o pecado, repito, porque o pecado nos afasta dele e nos leva para um caminho de destruição e sofrimento. Todo e qualquer pecado leva a isso. Pecado é desobedecer à vontade expressa de Deus, o Criador. Fazer aquilo que ele não aprova. E se está escrito aqui, se o livro sagrado de Deus, de capa a capa, inspirado pelo Espírito Santo, traz a definição de pecado e detalha isso, mostra o que é pecado, o que é viver em pecado, nós, em lugar de nos rebelarmos contra o livro e tentar reconstruir Deus ou ressignificar Deus, criar um Deus à nossa imagem e semelhança, deveríamos nos arrepender, deveríamos abandonar o orgulho, pedir a Deus perdão de nossos pecados e que Ele nos dê forças para alinhar nossa vida com a sua vontade. O certo não é cancelar a Bíblia, é pedir que Deus cancele os meus pecados. O certo não é redesignar, redefinir, recriar Deus de acordo com as minhas concepções. O certo é aprender como é Deus e pedir que Ele se revele cada dia mais e mais a mim e pedir que Ele me ajude com o seu poder a viver de acordo com a sua vontade, ao reconhecer que Deus é amor e sabe o que é melhor para mim. Polêmicas desnecessárias. Infelizmente, palavras impensadas ou inadequadas foram ditas tanto de um lado quanto de outro, que acabam trazendo na mente de alguns que não conhecem a palavra, não conhecem a Deus, uma indignação, uma ira, uma raiva contra Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. E o ideal seria que as pessoas, neste momento, passassem a estudar mais a fundo a palavra de Deus, passassem a buscar uma experiência mais íntima com Deus, para que nós, ao refletirmos o caráter de Deus, possamos também amar os pecadores. A começar por nós, né? Que somos pecadores. Amar os pecadores, mas como Deus, detestar o pecado, porque o pecado nos faz sofrer, faz outros sofrerem. Deus nos ajude a entender esses assuntos. Deus nos ajude a amar aqueles que estão revoltados também, porque não compreendem muito bem o caráter de Deus. E Deus nos ajude a ser mãos e braços de Deus aqui na terra. Que possamos receber o pecador como nós fomos recebidos e apresentar os pecadores a Jesus para que, como nós, eles possam ser transformados pelo amor e pelo poder de Deus. Deus recebe todos, não importa o pecado, não importa o que tenham feito, não importa o que estejam fazendo neste momento. Deus recebe a todos, mas não quer que essas pessoas voltem para a sua vida como chegaram. O encontro real com Deus é transformador. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram um encontro real com Deus foram transformadas. Todas as pessoas ainda hoje que têm um encontro real com Deus são transformadas. Em lugar do orgulho, passam a ser humildes. Em lugar de se ver como autossuficientes, elas se veem como dependentes de Deus. E nessa dependência nós encontramos paz, alegria e vida plena. Que Deus nos ajude a entender tudo isso, a compreendê-lo tanto quanto é possível por meio daquilo que Ele revelou sobre si mesmo e amar como Ele amou tanto quanto possível. Peçamos a Deus esse amor verdadeiro para que nós possamos amar a todos e levar essa mensagem de salvação da maneira adequada para todos, para que todos possam ter a oportunidade de fazer a sua entrega e receber o poder para vencer. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.